Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é o professor Dasley e estamos aqui neste vídeo de hoje para darmos aí continuidade aos nossos estudos não presenciais. Lembrando que aqui a área do saber é matemática e o nível de ensino, 8º ano do ensino fundamental. Então, galerinha, queremos aqui dar continuidade a estes nossos estudos, lembrando que na semana anterior exploramos aí sobre esse objeto de conhecimento matemático, ou seja, os polígonos. Nós vimos aí a questão das nomenclaturas dos polígonos, a questão dos elementos através dos quais os polígonos são construídos. Vimos também questões relacionadas aos ângulos internos e externos em polígonos, a soma desses ângulos internos e externos. Também estudamos sobre diagonais de um polígono, questão da convexidade, regularidade. Então, percebam que exploramos aí bastante acerca dos polígonos de uma maneira geral, certo, galerinha? Em particular, neste vídeo de hoje, entraremos aqui no estudo específico, como vocês podem ver aí no SWAY apresentado, dos triângulos. Então, neste vídeo, iremos ampliar o estudo dos triângulos. Lembrando que os triângulos são os primeiros e mais simples polígonos, através dos quais todos os outros polígonos podem ser formados. Certo, galera? Então, os tópicos aí relacionados a este estudo dos triângulos são esses aí, apresentados para vocês, né? Iremos falar aqui novamente, refrescar nossa memória acerca dos elementos primários dos triângulos e também a questão da não convexidade dos mesmos. Iremos também aqui falar um pouco da condição de existência dos triângulos. Iremos também falar um pouco aí sobre a classificação quanto à medida dos lados e quanto à medida dos ângulos, classificação dos triângulos. Também retomaremos aí novamente a questão da soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Iremos também falar aí sobre a questão dos elementos secundários, certo, pessoal? Lembrando que este quinto tópico aí, ele é o diferente aqui no nosso estudo de hoje, certo, galera? Então, vamos avançar aí em nossos estudos acerca destes tópicos com respeito aos triângulos. Vamos aí primeiramente para a questão dos elementos e logo após a questão da não convexidade. Inclusive, aí no SWAY, vocês podem ver a imagem de um triângulo, né? Um triângulo, como vocês já sabem aí, né? Polígono formado por 3 vértices indicados pelas letras A, B e C, letras essas maiúsculas, certo, galerinha? E aí, só retomando o que já vimos aqui acerca dos elementos, onde iremos aqui denominar, para fins de facilitação de estudos, de elementos primários. Então, nós temos aí, primeiramente, os lados, certo, galerinha? Olhando este desenho desse triângulo ABC, percebam que nós temos aí 3 lados, isto é, 3 segmentos. Cada um deles inicia em um ponto e finaliza em outro. Nós temos aí quem é? O lado que vai de A até B, ou seja, ele começa no vértice A, vai até o vértice B, certo, galerinha? Um segmento de reta, lembrando, segmento de reta é uma fração da reta, não esquecem isso, tá bom, galerinha? Então, nós temos também o lado BC e, por fim, o lado CA. Então, percebam que nós temos 3 lados, por isso que ele recebe esse nome, né, de triângulo. E, na verdade, não é um nome tão usual assim, como o triângulo, mas também nós podemos chamar os triângulos de triláteros, levando em consideração o que acabamos de ver aqui sobre a quantidade de lados, certo, galera? Então, eu posso chamar, na verdade, um triângulo também de trilátero. Como eu falei, esse nome não é tão usual, mas não deixa de ser correto. E como nós sabemos aí, o triângulo ele não só tem 3 lados, ele também vai ter 3 vértices, que inclusive é o que originam esses lados. Nós temos aí o vértice A, indicado pela letra maiúscula A, temos o vértice B e, por fim, o vértice C. Certo, galerinha? Então, esses 3 vértices, isto é, esse
esses pontos de encontro entre os lados é que faz com que tenhamos aí no triângulo 3 lados. Então, veja essa associação aí. E, por fim, nós temos o elemento ângulos, certo, pessoal? Lembrando que na questão da representação, nós vamos ter praticamente a mesma notação usada para vértices, isto é, as letras maiúsculas, só que uma pequena diferença. Observem aí, eu tenho o A, vértice A, só que eu tenho aí um acento circunflexo em cima desse A. Esse acento circunflexo indica justamente o quê? Que eu não estou me referindo ao elemento vértice, e sim ao elemento ângulo. Já vista que ângulo, a palavra ângulo, inicia com A com acento circunflexo. Então, todas as vezes que vocês verem aí, tanto aqui no estudo dos triângulos, quadriláteros, enfim, no estudo dos polígonos, vocês verem a letra maiúscula com o acento circunflexo, já se liguem nessa ideia. Estamos nos referindo ao elemento ângulos. Então, temos o ângulo A, certo, galerinha? Ângulo B e, por fim, ângulo C. Por isso ele recebe esse nome, né? Triângulo, 3 ângulos. Ou também trilátero, 3 lados. Beleza, galera? E dando continuidade, vem uma pergunta aí para nós agora acerca da questão da não convexidade. E aí, a pergunta: será que nós podemos construir um triângulo não convexo? Recordando lá em cenas de capítulos anteriores, o que estudamos acerca de convexo e não convexo, que é a propriedade de convexidade. Lembre que um polígono ele é convexo quando ele tem uma entrada para o seu interior, quando ele tem uma abertura para o lado de dentro. Tipo, por exemplo, aquela bandeirinha de São João, que tem lá as duas pontas. Perceba que ela tem uma entrada para o interior. Então, ali é um exemplo de figura não convexa, certo, pessoal? Já se nós temos aí, por exemplo, um quadrado, veja que o quadrado é um polígono todo certinho. Isso faz com que ele seja um polígono convexo. Mas no caso do triângulo, o que é que vocês acham? E aí, galera, será que ele é convexo ou não convexo? Pense um pouquinho aí. E aí, pensaram? Não é, pessoal? Ele vai ser sempre convexo. E aí tá até um exemplo aí para vocês, né? Se vocês olharem aí, é como eu tivesse um triângulo, certo, pessoal? Eu tenho como se fosse um triângulo. Só que vejam que o que eu fiz com um dos lados aí, eu dobrei. Imagine que esses lados fossem móveis e aí eu pudesse dobrar um dos lados. E foi o que eu fiz aí nessa figura, para vocês verem melhor. Eu peguei um dos lados do triângulo e dei uma dobra. Só que percebam que quando eu fiz uma dobra, a figura formada agora deixa de ser um triângulo, porque ela ganhou um lado e ela passa a ser agora um quadrilátero, né? Ou quadriângulo. Então veja que na verdade o triângulo ele é um tipo de polígono rígido. Não há como a partir do triângulo eu obter um triângulo não convexo. Então o triângulo, quaisquer que sejam eles aí triângulos, eles sempre serão convexos. Ou seja, como a pergunta aí traz para nós, né? É possível construir um triângulo não convexo? Não, não é possível. Todo triângulo, ele sempre será convexo, certo, galerinha? Andando aí nos nossos estudos sobre triângulos, temos agora uma questão primordial aí nos estudos dos triângulos, certo, galera? Que é a questão aí da condição de existência dos triângulos. Quando é que um triângulo ele existe? Quando é possível, levando em consideração os seus elementos, através deles formar um triângulo? E aí eu trago para vocês aí 2 exemplos. Eu tenho aí um triângulo, né, com lados medindo 5, 7 e 6 centímetros, respectivamente, e tenho uma poligonal que parece um pouco até com o triângulo ABC, só que veja que essa poligonal aí, ela não é fechada, né? E, na verdade, poligonais também podem ser abertas, formadas por segmentos, assim como polígonos, mas não necessariamente fechados esses segmentos. E aí eu tenho agora 3 centímetros, 6 e 2. O que eu quero que vocês observem é o seguinte: veja que no caso aí do triângulo, sempre que eu somo as medidas de 2 lados, eu sempre vou obter uma medida maior que o terceiro lado. Notaram? Por exemplo, eu tenho aí 5 mais 7.
dá quanto? 12 centímetros. É maior do que o terceiro lado, do que 6 centímetros. Se eu partir aí para os lados 5 e 6, eu vou obter 11, ou seja, maior que o terceiro lado, 7 centímetros. E por fim, aí, se eu somar 6 mais 7, 13, maior que o outro lado, que é 5. Então percebam que em todas as situações, quando eu somo as medidas de dois lados, eu encontro uma medida maior que o terceiro lado. Perceberam isso? Então, se eu olhar agora para a poligonal ao lado, veja que houve um caso aí em que eu somei as medidas de dois lados, 3 mais 2, né, obtive 5, e esse valor foi menor que o terceiro lado. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer justamente que é uma propriedade primordial para que eu possa formar um triângulo. Em todo triângulo, a soma das medidas de dois lados é sempre maior que a medida do terceiro lado, certo, pessoal? É sempre maior. Então, eu não consigo formar um triângulo, conforme eu mostrei aqui para vocês, onde a soma das medidas de dois lados seja menor do que o terceiro, certo? Não dá para formar. Então, guardem essa propriedade aí, que ela é de suma importância no que diz respeito ao estudo dos triângulos. Tá bom, galerinha? E avançando aí nesse estudo, temos a questão da classificação, né? Assim como nós temos aí RG, CPF, que são números que são responsáveis por nos identificar de forma específica, os triângulos também não são diferentes, vamos dizer assim. Eles possuem uma classificação que faz com que eles tenham características próprias e tais características façam com que eles possuam nomes específicos, tá bom, galera? E primeiro tem aí a questão da classificação quanto à medida dos lados. Então, observem esse triângulo ABC, vejam que ele tem aí lados medindo 5, 7 e 8 centímetros. E o que eu quero que vocês notem é que esses lados aí, todos eles aí, no caso, vocês observarem, são diferentes. Eu tenho lado AB, 5 centímetros, tenho lado AC, 7 centímetros, e BC, 8. Todos os lados têm medidas diferentes. Então, todas as vezes que nós temos esse tipo de triângulo aí, dizemos que ele é escaleno. Certo, galerinha? Então, escaleno é todo o triângulo que possui aí os lados tendo medidas distintas. Avançando aí, agora observe que eu tenho um triângulo ABC novamente, só que neste caso aí, dois lados têm a mesma medida, né, 10 centímetros, e um diferente, 12. Nesse tipo de situação, eu vou denominar aí o meu triângulo de isósceles, certo, galerinha? Então, esse triângulo isósceles, ele tem duas medidas iguais e uma diferente. E, por fim, eu tenho aquele caso bem particular onde todos os lados, os três lados, têm a mesma medida. Então, nessa situação, eu denomino de equilátero, certo, pessoal? Então, essa classificação, ela leva em consideração o quê? A medida dos lados. Então, eu não posso confundir isso aí que eu acabei de falar com essa outra situação aqui, classificação quanto à medida dos ângulos. Então, percebam que nós temos duas classificações. Nesse caso dos ângulos, eu tenho que levar em consideração o seguinte: eu posso ter um triângulo como esse apresentado para vocês, que se vocês verem aqui direitinho, certo, pessoal? Esse triângulo aí apresentado para vocês, ele tem um ângulo, eu creio que vocês já viram essa figura aqui, lembram? Todas as vezes que um ângulo aparece com essa notação aí, do quadradinho com um pontinho no meio, é porque ele tem quantos graus? E aí, isso, ouvi daqui, viu? 90 graus, certo, galerinha? Então, quando eu tenho um triângulo desse formato aí, que tem um ângulo de 90 graus, eu vou chamar ele de quê? Retângulo, certo, pessoal? Se eu tiver um triângulo onde todos os ângulos internos tenham menos que 90 graus, como esse caso aqui, então 60 graus, 40 e 80. Todos os três ângulos são menores que 90 graus, são ângulos agudos. Então, nessa situação, eu classifico o triângulo como acutângulo, certo, pessoal? E, por fim, eu tenho o caso em que eu vou ter um triângulo que tem um ângulo aí, maior que 90 graus, um ângulo obtuso, nesse caso aí o de 130. Então, quando eu tenho essa situação aí, eu vou classificar como obtusângulo, certo, galerinha? Então, eu não posso confundir a classificação quanto à medida dos lados
e a medida dos ângulos. Medida dos lados é uma coisa, medida dos ângulos é outra. São elementos, mas faz com que eles obtenham aí nomes distintos. Avançando um pouquinho, né, e retomando aí o que já vimos em cenas de capítulos anteriores, a questão da soma dos ângulos internos de um triângulo, inclusive partindo daí podemos estender a coisa para polígonos com n lados, certo, galerinha? Com n ângulos, mas partindo sempre como base do triângulo. E percebam aí na ilustração, que ilustração bacaninha aí para vocês, né? Observem que eu tenho 3 ângulos aí, cada um com cores distintas, e se eu recorto esse triângulo aí de maneira a juntar esses ângulos aí pelos vértices e formar um único ângulo, vejam que eu vou obter justamente quem, ó? Um ângulo, qual é a classificação desse ângulo aí? Alguém lembra? Isso, ouvi daqui de novo, viu? Ângulo raso. O ângulo raso, ele tem justamente quantos graus? Isso mesmo, 180 graus, né? O dobro do ângulo reto, ou metade do ângulo completo, né? Que é o ângulo 360 graus, de um giro. Então, percebo que isso aí é uma propriedade também primordial, tal qual a questão lá da condição de existência, né? Em todo o triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é 180 graus, certo, galerinha? Não pode esquecer. E avançando um pouquinho, e essa é a parte diferente do nosso estudo, tem aí a questão dos elementos secundários, tá, pessoal? Esses elementos secundários, vocês vão perceber aí, pelos exemplos, que eles são sempre segmentos de reta no interior do nosso triângulo. E eu quero começar por esse caso aí. Vejam que eu tenho um triângulo, ABC, e o ângulo A, ele foi dividido em exatamente 2 ângulos iguais, ó, alfa e alfa. Então, são ângulos que têm a mesma medida. Imagine que o ângulo A tem 80 graus, por exemplo, e eu divido esse 80 graus em 2 ângulos, 40 e 40, certo? Isso é um exemplo específico. Note que esse segmento EE, ele dividiu o ângulo A justamente em 2 ângulos com medidas iguais. Então, todas as vezes que nós temos um segmento assim, no interior de um triângulo, que parte de um vértice, divide esse vértice em 2 ângulos iguais e se estende até tocar o lado oposto a esse vértice, nós iremos denominar que esse segmento aí, ele é chamado de, ó, bissetriz, certo, pessoal? Um segmento que divide um ângulo em 2 ângulos com a mesma medida e se estende até o lado oposto a esse ângulo que ele dividiu aí. Beleza, galera? E como é um triângulo, ele tem 3 vértices, eu posso traçar aí 3 bissetrizes, e o que é que acontece? Percebam que elas vão se encontrar em um ponto. E esse ponto aí de encontro, nós vamos chamar de incentro, certo, pessoal? Esse ponto, no caso aí, é ponto I, que é o encontro das 3 bissetrizes, ele será denominado de incentro. Beleza, galera? Avançando aí mais um pouco, nós temos agora um outro segmento. Só que veja que agora esse segmento aí, de A até B, ele não dividiu ângulo em 2 ângulos iguais, e sim dividiu a medida do lado, ó, esse lado aí que contém o ponto B, ele foi dividido em 2 lados com a mesma medida. Então, esse tipo de segmento nós iremos denominar de mediana, o próprio nome já traz, é mediana, metade, meio, certo, galerinha? Ele divide um lado em 2 lados com medidas iguais, de modo que forma um lado lá original. Novamente, um triângulo tem 3 lados, eu posso formar 3 medianas, e percebam que elas vão se encontrar aí, ó, nesse ponto G, certo, pessoal? Então, esse ponto de encontro entre as medianas, iremos denominar, ó, de baricentro, certo, galerinha? Um ponto de encontro entre as 3 medianas. E, por fim, para finalizar aí o nosso estudo sobre os triângulos, temos essa situação aqui. Temos um segmento que formou com um lado oposto ângulos retos. Perceberam? Ele sai do vértice A, foi até o lado oposto, lado BC, e lá ele forma um ângulo reto. Ele formou 2 ângulos retos. Um ângulo reto aqui, dessa parte, de A, H e B, e outro ângulo reto nessa parte de cá, ó, A, H e C, 2 ângulos retos. Então, esse tipo de segmento que faz isso, nós iremos denominar de, ó, altura, é uma altura do triângulo. Novamente, triângulo, vou ter 3 lados, posso formar 3 alturas, e esse ponto de encontro aí entre as alturas é denominado de, ó, ortocentro, certo, galerinha?
Então, está aí o nosso estudo sobre triângulos. Espero que vocês tenham aí aproveitado o máximo possível desses vídeos, né? Assistam direitinho, estejam sempre com o livro de vocês, acompanhando aí o vídeo e consultando o livro. Lembre de tirar as dúvidas, participar das nossas aulas, sejam no Hangouts, assistindo os vídeos direitinho, respondendo as questões, sempre observando a sequência da trilha, certo, galerinha? Então, um abraço aí, cada um de vocês, estamos juntos nessa e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!